Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o treinamento híbrido, que é um treinamento que está ganhando força cada vez mais aqui no Brasil. Então, a pergunta que não quer calar: você começou a praticar uma atividade física, começou a treinar, e aí, será que você tem que escolher entre ser um cara forte ou você tem que escolher entre ser um cara resistente? E se eu te falar que você consegue juntar os dois na sua melhor e na sua mesma versão, né? Essa é a dinâmica do treinamento híbrido. Eu estou testando ela já fazem 2 semanas. É lógico que é pouco, né, para poder dar um feedback tão grande assim com relação à estrutura dos treinos e tudo mais, mas já dá para ter uma noção de como que as coisas funcionam. E lógico, mais para frente aqui, lá para a 12ª semana aí, que eu já vou fechar esse primeiro ciclo, eu vou voltar aqui para falar para vocês e dar um parecer melhor dos resultados e do quanto esse treinamento híbrido me trouxe de evolução nessa questão. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos falar aí o que seria, para quem não sabe aí, o que seria a questão do treinamento híbrido. O treinamento híbrido nada mais é do que você pegar o treinamento de força, o treinamento resistido, né? Não necessariamente precisa ser a musculação. Pode ser, por exemplo, o CrossFit, que tem a parte do levantamento de peso, pode ser também a calistenia ou o funcional, que trabalham aí com o peso do corpo. Tem que ser resistido, você tem que ter aplicação de força, certo? Junto com o treinamento cardiovascular, o treinamento que a gente fala aeróbico, né? O cardio que a gente fala, que em altas intensidades e volumes também grandes. Então a corrida, a bike, a natação, o remo, não? Você juntar essas duas modalidades em uma só, a gente tem aí o treinamento híbrido. Nada mais é do que você ter pessoas que são ao mesmo tempo esteticamente bem desenvolvidas, pessoas fortes, né, ali estéticas, com musculatura bem desenvolvida e ao mesmo tempo com a parte cardiovascular, a parte de cardio aí bem forte também. Ele tem os dois mundos na mesma pessoa. O que a gente vai analisar? Quais são os pontos, né? Basicamente é você pegar um atleta aí de bodybuilder, que é um cara que vai trabalhar aí a questão de muita força, né? Então o cara tem um volume muscular grande, mas ele tem muita força, consegue fazer muita força em exercícios específicos e pegar como se fosse um maratonista, que normalmente é um cara mais franzino, mais magrinho ali, sem tanta parte muscular, juntar os dois numa pessoa só. Basicamente é isso, né? A gente tem até alguns atletas aí que eu vou deixar até para vocês aqui a descrição para vocês dar uma olhada no canal deles. A gente tem dois atletas americanos que são bem conhecidos nesse mundo, né, que é o Nick Barr e o Fergus Crowley. São dois caras do treinamento híbrido que são extremamente conhecidos. São caras extremamente fortes que levantam peso pra caramba nos treinos. E, por exemplo, o Nick Barr correu uma maratona abaixo de 3 horas. O cara é extremamente grande, pesado. Você vai olhar e fala assim, nunca com um cara pesado desse vai correr uma maratona. Ele correu uma maratona, 42 quilômetros, abaixo de 3 horas. O Fergus Crowley, se não me engano, essa semana ele postou um vídeo que ele tem 93 quilos, extremamente forte também, pesado, e ele correu 10 quilômetros para baixo de 40 minutos, deu 38 e alguma coisa. Tempo que muito corredor amador, que não tem toda essa estrutura dele de força, né, um cara mais magrinho ali e tal, que deveria, entre aspas, ser mais veloz, não consegue bater esse tempo. Então, nada como juntar os dois mundos e transformar você num atleta esteticamente, fisicamente, né, bem desenvolvido e também com a capacidade cardiovascular bem desenvolvida, certo? 2 semanas que eu tô aí nessa pegada, eu vou mostrar para vocês como que eu estruturei a minha divisão de treinos. A minha dinâmica é 4 treinos de força na semana, junto com 4 treinos de corrida na semana. Então são 8 treinos na semana, né? Eu deixei da seguinte forma: o domingo eu deixei off, então domingo esquece, não tenho treino no domingo. Domingo é dia de ficar com as crianças, brincar com as crianças, passear, ir para algum lugar, ficar com a família, exclusivamente família, certo? Então vamos lá. Segunda-feira eu coloquei um treino de força e um treino de corrida, 2 treinos. Normalmente eu faço na sequência, tá? Faço treino de força, acabo o treino de força e já faço treino de corrida. É o melhor cenário? Não. Se você quiser, tem um outro vídeo aqui no canal que vocês vão ver eu explicando melhor sobre isso. Mas é o cenário que eu me adapto melhor por questão de horário. Então, segunda-feira eu treino peito, ombro, tríceps e faço um treino intervalado de corrida. Então, hoje mesmo, ontem, né, eu fiz essa semana 8 tiros de 400, com intensidade lá em cima, certo? 1 km de aquecimento, 1 km de aquecimento. Então, segunda-feira treino intervalado, alta intensidade, treino de força. Belezinha?
Terça-feira, hoje, que é o dia que eu tô gravando para vocês, é só treino de força, não tem corrida. Então hoje eu fiz bíceps, costas e ombro, principalmente na parte posterior do ombro, certo? Quarta-feira, aí eu não tenho treino de força, eu tenho só um treino de corrida, outro treino de intensidade mais alta. Então eu faço, essa semana eu vou fazer 1 km leve, depois 4 séries de 1 km, uma intensidade aí moderada para forte, né? Mais 1 km desaquecendo, certo? Quinta-feira, treino de perna, então força, junto com uma rodagem leve de corrida logo na sequência. Então faço o treino de perna, acabou o treino de perna, vou lá, vou na esteira mesmo, tá mais fácil para mim, tô lá na academia já, 4 km, tranquilinho, só uma rodagenzinha leve, beleza? Quinta-feira, no caso, esse treino de perna com força, né? Treino de força, que é o treino de perna mais a corrida leve. E na sexta-feira eu tenho um treino só de força, não tenho corrida na sexta. Então, sexta-feira, ombro, tríceps e bíceps, certo? E no sábado eu faço o famoso treino longo da corrida, que essa semana vai dar um pouquinho aí mais de volume, 7, 8 quilômetros, tá bom? Então, basicamente, eu treino força segunda, terça, quinta e sexta. E aí eu treino corrida segunda, quarta, quinta e sábado, certo? Então de segunda a sábado eu tenho treino, ou de força, ou de corrida, ou os dois juntos. E no domingo eu tenho off. Essa está sendo minha divisão. Estou conseguindo encaixar os treinos de forma legal. E o que eu posso falar para vocês? É pegado pra caramba. Tá dando uma dinâmica bem legal de se fazer. Estou sentindo uma diferença legal na parte estrutural do corpo, porque são séries, por exemplo, parte de força, pelo menos 4 séries por grupo muscular, né? 4 exercícios e 4 séries por grupo muscular. Então, um volume bem legal. E a corrida são 2 treinos de intensidade mais altas aí, uma rodagem e o longo, às vezes no longo também tem um pouquinho mais de intensidade ou ritmo de prova, tá? O que eu quero ver com isso? Eu adoro me testar. Na verdade, eu adoro testar em mim primeiro, para depois levar isso para os alunos. E aí, eu estou achando bem interessante a dinâmica. Outra coisa que eu vejo que tem que ser levada muito em consideração. Primeiro, a forma como você vai estruturar e dividir os treinos, tá? Nem todo mundo vai conseguir estruturar 4 treinos de corrida e 4 treinos de força, né? Por exemplo, mas você pode começar, por exemplo, colocando 3 treinos de força e 3 treinos de corrida. Você vai treinar um dia sim, outro dia, um dia força, um dia corrida, um dia força, um dia corrida, um dia força, um dia corrida, 6 dias e você vai ter um dia de descanso. Mas duas coisas que você tem que levar muito em consideração. 3, no caso, que você tem que levar muito em consideração para que esses treinos eles comecem a render legal. Primeiro ponto, a alimentação. Você tem que estar com uma alimentação muito bem estruturada. Por quê? Como você vai estar fazendo muito treino de força com intensidades altas, você precisa de bastante proteína para manter sua massa muscular, para você não perder massa muscular nesse processo. Por quê? Porque você também está tendo o treino cardiorrespiratório que aumenta o gasto aí calórico, e se você não tiver com uma quantidade de proteína legal, você vai acabar perdendo um pouquinho da parte muscular. Então, parte alimentar tem que estar legal. Você tem que também ter bastante a questão do carbo bem ajustado. Por quê? Porque você precisa ter energia para render nos treinos. Então, o carboidrato vai te fornecer a energia para você render legal nos treinos e a proteína vai fazer a sua manutenção da massa muscular. Ok? Primeiro ponto, alimentação bem ajustada. Segundo ponto, você precisa ter um tempo de descanso. Então, assim, o meu domingo é off, tá? Então você vê que tem alguns dias que eu faço só corrida e outros dias que eu faço só a parte de força. Esses dias também ajudam que eu não tenha uma sobrecarga excessiva e extrema, tá? Lógico, eu já treino faz muito tempo, eu corro desde 2011, faço triatlo desde 2016, faço musculação, nem sei quando que eu comecei a musculação, acho que 2006, 2005 eu faço musculação. Já fiz 2, 3 anos de CrossFit, né, treinando com alta intensidade, então já tem um histórico, eu me conheço bem, é legal. Se você é um iniciante, procura ajuda, pega um professor para te orientar. Ah, quero testar essa metodologia do treinamento híbrido. O cara vai ter que saber te orientar a começar devagar, mas muito devagar mesmo. Então começa com 2 a 3 vezes na semana de cada modalidade, treinos mais curtos na parte do aeróbico, aí 30 minutinhos, já tá legal. Estrutura bem a divisão dos treinos, né? Corrida, treino intervalado, uma rodagem, um treino um pouquinho mais longo. Os treinos de força, você tem que saber priorizar a intensidade de cada treino. Então, por exemplo, você vai ter uma periodização. Eu estou fazendo periodização de 4 semanas.
Depois dessa, tô na segunda, fechando a segunda, tô no meio da segunda semana, vão ter mais duas. Na última semana é uma semana com menos volume para dar uma descansada no corpo, para voltar na quinta semana que começa um outro ciclo de 4 semanas com uma intensidade um pouquinho mais alta. Então tem que ter essa periodização para você não entrar nem em overtraining e nem causar uma fadiga aí e ficar um tempo afastado. Tudo bem? Foi o segundo ponto que é falando sobre. O primeiro ponto a gente falou sobre. Nossa, dei até uma esquecida. O primeiro ponto a gente falou sobre alimentação. O segundo ponto eu falei sobre a questão do descanso e acabei falando sobre estruturação de treino. E a terceira parte é sobre a qualidade do seu sono. Se você dormir bem, ele entra basicamente na parte do descanso, mas se você estiver dormindo bem, estiver bem descansado à noite, acordar disposto no outro dia, né, vai te ajudar a desempenhar um treino com mais qualidade. Então, alimentação, treino, descanso, esses três aí vão entrar bem legal. Divisão de treinos é ótima, certo? Então, deveria ser, na verdade, né? Primeiro, a alimentação, segundo, o sono e o terceiro, a divisão de treinos. De forma consistente e didática aí para vocês. Certinho? Basicamente é isso a questão do treinamento híbrido. Lógico que mais para frente eu vou voltar aqui para vocês para mostrar como que está sendo essa questão da evolução no treinamento híbrido. Dá para ser feito, dá para ser usado, dá para ser utilizado, mas tem que ter aí um certo conhecimento na área, então peçam ajuda de novo a alguém da área para ajudar vocês. Se quiserem ajuda na estruturação de algum tipo de treino, me chama aí, ainda estou com vagas abertas na consultoria online, na assessoria, tá bom? Posso ajudar vocês e vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? E lógico, gostou desse vídeo, achou interessante, achou que ficou mais alguma coisinha que a gente pode entrar mais a fundo, deixa aqui nos comentários, né? Comenta aqui qual é a sua dúvida, qual assunto você gostaria que fosse abordado aqui no canal. Já não esquece, né? Lógico, tem que se inscrever no canal, ativa o sininho, vamos fortalecer esse canal aí para ele crescer cada vez mais. Compartilha com os amigos e vamos treinar, galera. Vamos cuidar do corpo e, consequentemente, cuidar da mente também. Vamos que vamos. Bora lá.